Nós estamos começando mais um devocional da Comunidade do Redentor e a gente tem feito essa mescla de devocionais a respeito do Novo Testamento. A gente está ainda nos Evangelhos e a gente também está no Antigo Testamento, sobretudo no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamada de Torá, a lei do Senhor, no Antigo Testamento, e a gente está em Gênesis, e portanto eu posso ler um texto de Gênesis 28, hoje era Gênesis 28 e 29, mas por motivos óbvios de tempo eu vou me ater mais ao capítulo 28. O capítulo 28, ele trata sobre um aspecto pontual da vida de Jacó. E essa personagem chamada Jacó é uma personagem emblemática no texto bíblico porque ele tem uma vida muito conturbada. Jacó, já no nascimento, ele é irmão gêmeo de Esaú, mas ele é segundos depois ele nasceu, e ele nasce já agarrado no calcanhar do irmão. Jacó, ele conspirava com a sua mãe Rebeca a respeito da sua primogenitura ou da forma como poderia receber a bênção de Isaac, já que ele não era o primogênito. O primogênito era o descendente, o sucessor, que era a pessoa mais importante para receber tudo aquilo que veio do pai, também a herança e a bênção sobre a sua descendência. E Jacó, ele trapaceou a respeito da primogenitura e o seu irmão Esaú vendeu a sua primogenitura para ele por um prato de sopa. Ele acabou também se disfarçando todo para receber a bênção de Isaac, que já estava com problema de visão, e ele recebeu a bênção do seu pai Isaac. Então, a vida de Jacó, ele já nasce com esse rótulo, com essa marca de trapaceiro, de malandro, e ele segue a vida dele assim. Eu acho que uma pergunta que a gente faz, obviamente, mas como Deus usa, e essa é uma pergunta que eu faço muito, às vezes, a Bíblia, como Deus usa essa pessoa? Como dentro dos grandes patriarcas, Abraão, Isaac, dito Jacó, ele está dentro disso? Não deveria ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa com caráter elevado, uma pessoa com um padrão de vida elevado. E por que Jacó? Isso me leva a uma compreensão de que na nossa vida a gente não deve desistir de ninguém, porque Deus não desiste de ninguém. Na nossa vida a gente não pode colocar limites do agir de Deus, porque o agir de Deus não há limites. Aquelas pessoas que têm um coração aos nossos olhos mais endurecidos pela vida, quem sabe pela intelectualidade, aparente intelectualidade, sobre irreverência, Deus pode amansar esse coração, Deus pode transformar a vida. Uma pessoa que normalmente é assim, que a nossa personalidade, o nosso caráter e as nossas atitudes e comportamentos, elas são moldados pelas nossas experiências. E essas experiências vão moldando a nossa trajetória. Só que Deus é um Deus vivo e Ele interfere na nossa trajetória. Ele é um Deus vivo e Ele transforma e endireita a nossa história, intervém na nossa história. E é isso que acontece aqui com Jacó. E eu passo a ler um trecho de uma experiência que Jacó tem. E ele diz assim: Jacó, ele partiu até Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Agora vem a experiência. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. O Senhor faz essa promessa a Jacó, ele reforça a promessa que fez a Abraão de abençoar as nações por meio da descendência dele. E Jacó, ele responde lá no final, ele diz assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, me fazendo prosperar, ir e voltar, e me levar em segurança para a casa de meu pai,
então o Senhor será o meu Deus. Interessante que Jacó, ele precisa desse processo de Deus na vida dele. Existem pessoas que são alcançadas por Deus e simplesmente são transformadas de uma maneira sobrenatural, surpreendente. Mas tem pessoas que precisam desse processo. Eles precisam ver, entender, eles precisam experimentar algo. E a gente precisa dar esse tempo para as pessoas, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus dos impossíveis e Ele pode interferir na história de qualquer pessoa, inclusive na vida de Jacó. E usar Jacó com um caráter tão duvidoso, mas ele foi perfeitamente transformado, o nome dele foi transformado para Israel, um Deus que luta, né? E ele se torna um patriarca. Deus pode intervir na história. Continua confiando e orando por todas as pessoas sem desistir, porque Deus pode interferir na história de cada um de nós. Amém.